A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Me chamo Gutenberg e mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bem-Aventurados. E para a mensagem de hoje, quero tomar como base o que está escrito em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E você, meu amado, a quem você tem escolhido? Jesus ou Barrabás? Aguarda só mais uns instantes e logo mais estaremos ministrando uma mensagem para a edificação da sua vida, no nome de Jesus. Depois que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo haviam tomado a decisão de condenar Jesus à morte, o amarraram e o levaram ao governador Pôncio Pilatos, para que fosse ordenada e cumprida a sentença de morte contra Jesus. Então eles apresentaram várias acusações, dentre elas de que Jesus estava pervertendo a nação e proibindo o pagamento do tributo a César, ao se declarar que ele era o Cristo, o Rei. E diziam que Jesus estava causando alvoroço em toda a Judéia com seus ensinamentos. No entanto, Pilatos logo percebeu que não havia culpa alguma em Jesus. Pelo contrário, ele ficou impressionado, maravilhado com o comportamento de Jesus quando o interrogou, percebendo assim que eles o entregaram por inveja. E diante de todos, ele disse que nem ele, nem Herodes, havia encontrado base alguma de que Jesus era o culpado das acusações e assim deveria ser condenado à morte. Mas ainda assim, Pilatos, vendo que Jesus era inocente, ainda assim disse que iria castigá-lo e que depois o soltaria. Mas isso não foi suficiente para aplacar a ira dos príncipes dos sacerdotes, pois o desejo deles era que Jesus fosse morto. Por causa da festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso escolhido pela própria multidão. Porém, astutamente os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que Barrabás fosse o escolhido, um criminoso conhecido por todos, que além de ser salteador, havia sido preso por sedição
e homicídio. Ainda assim a multidão começou a gritar que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Diferente de Jesus, que era inocente de todas as acusações, que era, que é e sempre será santo, sem pecado algum, Barrabás era culpado de cada uma das acusações apresentadas contra ele. Era um criminoso onde todos sabiam o quão perigoso ele era. Espalhavam medo, terror. Barrabás era um bandido. Diferente de Jesus, que por onde passava, a misericórdia, a verdade, a graça e a glória de Deus se manifestava. O enfermo era curado, o morto era ressuscitado, quem estava em trevas, ele era luz. E ainda assim, escolheram Barrabás e negaram o santo, o justo, o príncipe da vida e preferiram um criminoso. Mesmo Pilatos, não achando culpa em Jesus para satisfazer o povo, ele solta Barrabás e manda açoitar Jesus. Depois que Jesus foi açoitado, Pilatos o apresenta ao povo com o corpo rasgado pelos açoites, com uma coroa de espinhos na cabeça e vestido de púrpura que certamente grudava em seu corpo ensanguentado, em uma tentativa frustrada para sensibilizar o povo e soltar Jesus. Porém, mais forte, o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Depois de interrogar a Jesus mais uma vez e vendo que ele não respondia, Pilatos diz: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e para te soltar? Então Jesus responde: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado, mas aqueles que me entregaram a ti, mais pecado têm. Pilatos, vendo que o povo estava irredutível e sendo ainda mais pressionado para crucificar a Jesus, pois o povo dizia: se deixar Jesus livre, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Então Pilatos traz Jesus novamente para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico é Gabatá, em aramaico Gábata, que era uma espécie, um pavimento de pedra, uma espécie de cadeira de juiz. Diz ao povo: eis aí o vosso rei. No entanto, eles bradaram, gritavam ainda mais forte: tira, tira, crucifica-o. Vendo Pilatos que não podia fazer mais nada, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo, considerem isso. E eles diziam: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ainda hoje existem aqueles que agem semelhante àqueles que condenaram Jesus, que em situações parecidas justificam o ímpio e ao justo negam a justiça. Muitos ainda hoje agem como um Pilatos, que estava como um governador e juiz, e mesmo sabendo que Jesus era inocente, mandou açoitar e posteriormente mandou crucificar, temendo o povo, temendo a César e querendo conservar o seu cargo político. Não agiu com justiça e veio com aquela conversa de dizer: lavo minhas mãos, não sou culpado deste sangue inocente. Também foi sim culpado, pois como ele mesmo disse, ele tinha autoridade para crucificar e soltar Jesus, que era inocente. Muitos agem da mesma forma, atribuem aos outros uma decisão que é sua, querendo se isentar das suas responsabilidades, lavam as mãos, querendo se livrar da sua culpa. Já outros são como os líderes religiosos, príncipe dos sacerdotes, anciãos, que não entraram na audiência com Pilatos para não se contaminarem por causa da Páscoa. Hipócritas,
que naquele mesmo dia levantou falso testemunho, derramou sangue inocente e agiram de forma ardilosa para fazer o mal, e mesmo assim acharam que estavam puros para participar da Páscoa. São aqueles que aparentam santidade, querendo mostrar através do exterior que estão puros, limpos, põem fardos pesados nos ombros dos outros, enquanto eles nem com um dedo querem movê-los, mas estão nas igrejas fingindo uma coisa que não são. Hipócritas que se aproveitam da fé dos outros, distorcem doutrinas, articulam ciladas para seu próprio benefício, para derrubar aqueles que realmente buscam a vida de retidão com Deus. Já outros são como aquela multidão, usados como massa de manobra pelos príncipes dos sacerdotes. Sabiam que Barrabás era um criminoso, ainda assim negaram a Jesus, o Filho de Deus, e o crucificaram. Naquele dia, 3 cruzes estavam prontas para serem usadas, e foram usadas. Uma delas seria para Barrabás. Nenhuma delas tinha sido feita para Jesus. Mas como Jesus havia dito a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se esta não viesse de cima, disse Jesus. Tudo o que Jesus passou já havia sido determinado por Deus. Era necessário Jesus passar. Foi crucificado como o pior dos malfeitores. Ele assumiu um lugar que não era dele, mas não foi apenas o lugar de Barrabás que Jesus assumiu. Também foi o meu e o seu lugar, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas infelizmente, mesmo diante de tanto amor, muitos não estão escolhendo, querendo Jesus em sua vida, e do seu jeito, da sua maneira, ainda hoje estão escolhendo Barrabás e negando aquele que através da sua morte nos deu direito de vida eterna. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.